Oi, gente. Olá, Débora, tudo bem? Olá, meninas. Olá, tudo bem? Sucesso! Então, boa noite a todas. Sejam bem-vindas, né? Sejam bem-vindas a todas aí, a Débora, pessoal. E estejam com o coração preparado para receber hoje o que o Senhor tem para falar para nós, né? Eu acho que todos os dias a gente tem que ficar ansiosamente para ouvir a voz do Senhor. E esse é mais um dia, ainda mais esse tema que é tão importante, que tem atingido muitas jovens e adolescentes, não só jovens, né? Também mulheres e homens, por causa dessa fase da pandemia, essa fase que, que essa situação toda que a gente está passando. Mas eu creio que a palavra do Senhor é a solução para todos os nossos problemas. E Ele vem falar para nós e que a gente tenha o coração hoje preparado para receber do Senhor. Amém? Eu vou passar então para a Lavínia, para ela fazer uma oração e depois a gente começar. Para passar para a Débora. Ah, não, desculpa, gente. Vou passar para a Joyce, que ela vai trazer um louvor para a gente. Tá bom? Desculpa que eu estou um bocadinho nervosa, mas amém. Glória a Deus. Então, Lavínia, é para você. Que Deus abençoe. Olá, boa noite. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais esse dia. Abençoe cada pessoa que pôde vir hoje e as pessoas também que não puderam, que na próxima vez venham. Ajude nesses tempos difíceis que nós estamos, que o Senhor venha acalmar o coração de cada uma que esteja aqui, que o Senhor nos ajude a ser cada dia mais santo, como o Senhor foi, e que o Senhor consiga nos acalmar os nossos corações, que a gente sempre continue no seu caminho e nunca desvie dele. Amém. Amém. Olá meninas, boa noite. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. Bem-vinda, Rafaele. Muito feliz de te ver aqui com a gente. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer essa noite nas nossas vidas. Muito obrigada, Débora, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Que realmente você, na sua casa, possa abrir o seu coração, porque Deus tem grandes coisas para entregar para nós essa noite, amém? Feche seus olhos, nós vamos estar cantando uma canção agora. Se você não conhece, quero te convidar a refletir nessa letra que diz que Jesus é o nosso vencedor, né? Que nós não merecemos, mas Ele nos amou, Ele nos escolheu, né? Ele nos chama todos os dias para um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Então, realmente, que você se renda ao Senhor aí onde você está, amém? Em nome de Jesus. Eu tentei tanto vendo, perdi tanto tempo não crendo, que escolheste a mim pra ser vitorioso em ti, mesmo não sendo perfeito, me dás o que eu não mereço. Está quebrado em mim, está restaurado em ti. Tu és meu vencedor, gigante se abala, é o vitorioso, a batalha vencer. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu seguro estou, eu me encontro num lugar celestial vitorioso, por Jesus que tudo conquistou.
te entrego, ó Deus. Em ti minha vitória está. Tu és meu vencedor. Gigantes se abalarão, vitorioso. A batalha vencerão. Eu sou quem dizes que eu sou. Em ti eu seguro estou. Eu me encontro num lugar celestial, vitorioso. Por Jesus que tudo conquistou. Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos, Pai, que o Senhor já conquistou tudo por nós, Deus. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti e pelas tuas pisaduras nós fomos saradas, Senhor. E nós cremos na cura do Senhor sobre as nossas vidas essa noite, Pai. Por isso nós te adoramos, Senhor. E nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ao erguer a minha voz, as barreiras cairão, pois toda a autoridade em Cristo eu encontrei. Ao erguer a minha voz, os milagres surgirão, pois tenho autoridade em Cristo eu encontrei. Ao erguer a minha voz, as barreiras cairão, pois toda a autoridade em Cristo eu encontrei. Ao erguer a minha voz, os milagres surgirão, pois tenho autoridade em Cristo eu encontrei. Tu és meu vencedor. Gigantes se abalarão, vitorioso. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. Em ti eu seguro estou. Eu me encontro num lugar celestial, vitorioso. Por Jesus que tudo conquistou. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Vou passar para a Kailane de novo. Amém. Glória a Deus. Cristo é vitorioso e nele nós podemos todas as coisas. Eu quero só falar uma breve palavrinha, falando só um pouquinho sobre a depressão. Aqui a depressão afeta 80% da população portuguesa, ela tem ou já teve em depressão. Então, e Portugal é o segundo país da Europa que mais sofre depressão. Os portugueses têm mesmo essa coisa, mas nós não, amém? Nós somos filhos do rei. E afeta 31% dos jovens e adolescentes. Nessa fase, o inimigo tenta muito nessa fase de adolescência, que ainda a gente, às vezes, o jovem ainda não sabe quem ele é, mas isso é uma estatística que nós vamos quebrar em nome de Jesus, porque nós em Cristo nós podemos todas as coisas, né? Ele diz, como a Joyce falou, ele levou sobre si todas as nossas necessidades, enfermidades, ele levou todas as nossas dores, estava cravado com Jesus na cruz. Então, nós temos que colocar, e Jesus diz que no mundo teremos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu em Cristo, nós podemos. Sozinha nós não conseguimos, mas em Cristo nós conseguimos todas as coisas.
Então, e tem aumentado muito o suicídio na adolescência também. É uma estatística que eu tive a ver aqui em Portugal, que é importante a gente saber, para a gente também cuidar, né, dos jovens, de pessoas que às vezes se encontram nessa situação, ou se já teve, ou se sabe de alguém que está passando por isso, para a gente dar aquela palavra de encorajamento, falar do amor de Deus, né? E é isso aí, meninas. Vamos ouvir, então. Débora, nós te agradecemos pela disponibilidade, né? Que você tem muitos compromissos. Agradecemos aí de todo o coração pela palavra que você vem trazendo para nós. Sabemos que é agenda bem corrida, mas creio que o Senhor vai te honrar, e Ele honra, né? Quando a gente faz as coisas de coração para o reino. Obrigada, fique à vontade. E nós estamos ansiosamente para receber o que Deus quer falar para nós através de ti. Um beijinho, obrigada. Amém, meninas. É uma honra estar aqui com vocês de novo, agora no Zoom. No Zoom é bem mais família, né? Porque é bem mais a igreja mesmo, e é muito boa essas conversas. Quando a Jaque me chamou para falar sobre depressão, eu falei, caraca, Deus, eu só tenho experiências em questão de ajudar as pessoas, né? Nunca passei por isso a profundo. Eu já fui depressiva, mas nunca fui depressiva ao ponto de pensar no suicídio. Mas eu já estudei bastante sobre esse tema para ajudar muitas pessoas, porque a gente que é da igreja, é bom a gente estudar e ter uma boa palavra em questão disso, porque a primeira coisa que a gente tem que entender da depressão é que ela não é só demônio, ou que ela não é só falta de Deus. A depressão realmente é uma doença, assim como a crise de ansiedade, assim como uma alergia que a gente tem. Se a gente tiver uma alergia, a gente não pode falar que a pessoa tem falta de Deus, não. É uma alergia que é tratada por médicos e por nossa fé também, porque Deus tem a cura para Ele curar os enfermos. E a depressão eu vejo como uma doença, não vejo só como uma pessoa que tem falta de Deus, mas sim uma pessoa que tem falta de cuidado. Porque eu conheço uma jovem que pode ter muitos avisos, pode ter muitos cuidados, mas mesmo assim não sai da depressão. E isso só Deus pode mudar. E a pessoa também em si que está passando por isso tem que abrir o coração para experimentar esse cuidado e esse amor divino que é de Deus. Tem uma história que eu quero falar para vocês, que é uma história da Bíblia que me chama bastante atenção e também já me motivou muito, que é a história de Ana, a mãe de Samuel. Teve uma parte da história dela que ela ficou muito triste por não dar luz ao filho, que era o Samuel. E ainda ela tinha Penina, que era a rival dela, que zombava dela porque ela não conseguia dar luz. E isso fez com que a Ana ficasse mais triste ainda. Na Bíblia não fala a palavra depressiva, mas ao ponto que descreve, parecia que a Ana estava depressiva por conta dessa promessa que não se cumpria. E hoje eu vejo, nos dias de hoje, muitos jovens andam depressivos ou têm crise de ansiedade por questão de muitas coisas. Quando a gente fica muito tempo no celular, aumenta muito a crise de ansiedade, aumenta a crise existencial, porque tem muito jovem que passa por isso, aumenta o nível de comparação, e isso não faz bem para a nossa mente. Quando tem a tríplice do corpo, alma e espírito, isso tem que andar alinhado com a palavra, como eu compartilhei na live da vida sentimental de vocês, que essa tríplice não é só para a nossa vida sentimental, mas para a nossa saúde mental também. Quando o nosso corpo, exercício ajuda muito, gente. E todos os médicos falam isso, mas isso é algo bom. Quando a gente faz exercício, isso ajuda o nosso corpo e estimula a nossa mente também. Porque a gente não fica só nisso, não fica só no celular, não fica preso só em uma ideia. E isso também aumenta tanto a depressão como a pessoa que se sente solitária, porque a solidão e a solitude é algo totalmente diferente. Por isso que essa doença, a depressão, tem que ser tratada assim com um médico. E a gente, que nós somos cristãos aqui na Terra, temos o papel importante de ajudar os jovens com a nossa fé, com a fé que a gente tem em Deus. Mas também não menosprezar e falar que o jovem está com o demônio, ou falar alguma coisa do tipo, porque isso só é pressão. Que nem a Penina fazia com a Ana. A Penina só estava pressionando ela. E a Ana só ficava mais triste cada dia mais.
E a gente não pode fazer o papel da Penina, mas sim o papel de uma pessoa que fala uma palavra de ânimo para animar essa pessoa. Uma pessoa que fica de perto, porque o jovem precisa de discipulado. É uma pessoa que sofre de crise de ansiedade, de crise existencial, que isso tudo leva à depressão. A gente tem que fazer um discipulado com esses jovens, seja com as jovens meninas e com os jovens meninos. Entender de fato onde está a raiz desse mal. Por que aconteceu isso? Porque quando eu passei na minha fase que eu era depressiva, não ao extremo, mas quando eu passei eu já tinha tudo. Eu tinha um pai e mãe que me amava muito, eu tinha bons amigos que me deixavam alegre. Mas eu não era feliz porque eu não tinha aquela felicidade abundante de Jesus Cristo em mim. Eu já conhecia a verdade. E muitos jovens que passam por isso já conhecem a verdade. E isso ajuda muito mais. É sempre que eu falo para minhas amigas mais próximas. Quando a gente está num processo, a gente não pode excluir Jesus nesse processo, porque com ele as coisas ficam bem mais leves. Então eu sei que Jesus está levando a igreja a estudar sobre esse assunto que é muito importante para a gente ajudar o nosso próximo, tanto pessoas que a gente não conhece e como pessoas no corpo de Cristo que passam por essa luta, que estão precisando de ajuda. Teve umas épocas que eu assisti uma série que tem na Netflix, que é Os 13 Porquê. É uma série muito pesada. Ela mostra a realidade de uma pessoa com depressão. E nessa série mostrou uma menina que tinha depressão e ela foi ao suicídio. E na série mostra a cada ponto o porquê ela foi levada a isso. Eu assisti essa série por questão de querer conhecer mais sobre isso e como uma pessoa com depressão é levada a esse ponto. E na série mostrou coisa de adolescente, coisa que ela sofria na escola, bullying, coisas que ela já sofreu abuso também. Isso é uma coisa para ser falada, porque isso faz os jovens fechar mais. Na série, essa personagem atual, ela se fechou. Ela tinha amigos para compartilhar, mas ela se fechou. E todo mundo ao redor estava contra ela. Ninguém estava dando ouvidos a ela. E quando ela fez o que fez, tirar a própria vida na série, quando ela fez isso, ela gravou umas fitas e nisso ela foi falando de cada personagem o que eles fizeram para ela se levar a isso. É uma série bem pesada. Quem tem mente boa, eu recomendo assistir porque a gente aprende muito. Mas quem é novo assim, eu não recomendo, porque realmente é uma série que mostra a realidade do mundo, da juventude. É uma série realmente muito pesada, mas é uma série que me ensinou muito. E quando eu terminei de assistir, eu orei a Deus. Falei, Deus, eu quero ter o discernimento espiritual de ver alguém perto de mim sofrendo a esse ponto e poder parar a pessoa. Porque quando aquela jovem na série estava prestes a se suicidar, ninguém deu ouvidos, ninguém viu ela sofrendo. E jovem sofre no silêncio. Quando o jovem se fecha, é porque ele pensa que está sozinho, mas ele não está sozinho. Eu falo por experiência própria, porque eu já fui assim. Eu me fechei, mas eu não estava sozinha. Eu tinha pai, mãe, que era amigo, sim, e a importância do papel do pai na nossa vida do jovem, porque os meus pais nunca me pressionaram, mas eles sempre mostraram amor para mim. E isso me ajudou muito a sair do fundo do poço que eu estava vivendo. O amor dos pais é muito importante, por isso que eu falo que tem jovens que não têm o amor do pai, por isso a importância do discipulado. Porque o jovem vai ver que a líder ou amigo que é próximo de Deus sente amor por ele. E isso é muito importante na vida do jovem, porque o jovem se sente sozinho e sobrecarregado. O próprio jovem, a gente próprio, se cobra de muita coisa que não é para a gente se cobrar, porque o fardo de Deus é leve. Por isso que a gente tem que ter discernimento espiritual e perceber os pontos mais simples de uma pessoa depressiva, de uma pessoa que está do nosso lado, precisando de ajuda, só que ela não tem força para pedir. Nessa série, essa jovem, ela pediu ajuda para o professor dela na escola, só que ela não conseguiu falar. Na cena lá mostrou ela tentando falar, só que ela não conseguiu. E essa é a realidade de hoje. Essa série é muito boa porque mostrou a realidade, porque muito jovem quer pedir ajuda, mas não consegue. Por isso que quando terminei a série, eu falei, Deus, eu quero ter discernimento espiritual. Eu não quero que uma amiga ou um amigo, alguma pessoa sofra por falta, assim, da nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Porque se o Senhor deu dons pra gente, se o Senhor deu o Espírito Santo que mora no nosso coração, é pra gente fazer alguma coisa pra gente ajudar o nosso próximo. E como igreja de Cristo, é bom a gente estudar sobre esses assuntos, é bom a gente mostrar a luz divina, porque o que me salvou foi a luz divina.
não foi psicólogo nem nada, não sou contra psicólogo nem médico, porque médico foi feito por Deus. Eles são uma bênção aqui na Terra. São eles que estão salvando muitas pessoas também com a ajuda de Deus. E isso é uma bênção, mas o que mais me salvou foi o amor dos meus pais e a luz que os meus pais carregam, que é Jesus. Isso me salvou do poço que eu estava vivendo. Por isso a importância da gente ter um discipulado, ou a importância dos pais na vida dos filhos, que o amor libera realmente todo o medo. E a Ana, ela venceu a tristeza dela quando no momento da história dela, ela foi conversar com Deus e a aflição dela passou, porque ela perseverou em oração. E eu quero ler agora com vocês lá em 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou começar no versículo 6, que fala sobre a Penina. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Muitos já conhecem essa história, mas essa história fala muito comigo mesmo, da Ana. Que diz assim: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. É essa pressão que a Penina causava na Ana que muitos jovens sentem essa pressão. Não só de pessoas, mas eles mesmos se pressionam ao ponto de só se fechar e ficar no próprio mundo. Antes de Cristo, eu estava até conversando, contando um pouco do meu testemunho, que antes de Cristo eu era roqueira, eu me vestia de preto, eu me fechei no meu mundo totalmente para os meus pais. Antes de Cristo. E nisso eu não conversava com eles, eu não conversava com meu pai, eu não conseguia ter essa amizade. E eu me fechei no meu próprio mundo e eu me cobrava. A Penina, aqui na história de Ana, era eu mesma, que eu me cobrava e eu me fechava. Eu me sentia sozinha, só que eu não estava sozinha. E quando tem essa descrição que a Ana ela só ficava chorando e não comia nada, isso são características de uma pessoa que é depressiva, porque a pessoa só sabe chorar, não come direito, tem insônia que não consegue dormir e a cabeça fica a milhão dos pensamentos. E a gente tem que se ligar nesses pontos, porque pode ser sim uma simples crise de ansiedade, mas da ansiedade vem a depressão. E da depressão a gente sabe que vem o suicídio, porque é o último momento que a pessoa dá motivo para a vida dela. Ninguém tem um motivo de tirar a própria vida. Por isso que Jesus entregou a vida por nós. Por isso que a gente conhece a palavra. Estamos aqui para levar a palavra para essas pessoas que precisam dessa luz. Essas pessoas que estão no fundo do poço, elas só querem uma mão amiga. Quando Arão e Ur segurou a mão de Moisés, é assim que a gente tem que ser na vida desses jovens. Na vida de qualquer pessoa da nossa família, da nossa vida mesmo, que a gente conhece, que passa por essa luta. A gente tem que ser Arão e Ur, que segura a mão dele e dê palavras de afirmação, dê palavras de mel, fala, você vai conseguir sair dessa. E eu tô aqui com você, amigo, eu tô aqui com você, amiga. Eu sei que isso não é drama, eu sei que isso não é coisa da sua cabeça, mas eu estou aqui. E eu conheço alguém que pode te ajudar. É mostrar Jesus nas pequenas oportunidades. Porque a pessoa, no último instante, ela vai sempre se lembrar de você para pedir oração, para pedir alguma palavra, porque você sempre motivou essa pessoa a não desistir da própria vida. É questão de motivar a pessoa e mostrar Jesus para essa pessoa nas pequenas oportunidades. Sempre que eu saía com os meus amigos, seja para churrasco, eu orava antes de sair de casa. Eu falava, Deus, me deu uma oportunidade de falar para o Senhor. Seja para algum amigo meu lá no momento, ou seja para a família toda. Em algum momento me deu uma oportunidade de mostrar o Senhor. Porque eu sei que muitas das vezes muitos jovens estão na curtição, estão no churrasco com os amigos, estão rindo, mas quando chega para casa, volta de novo aquele vazio. Volta de novo aquela tristeza, porque é uma felicidade momentânea. É uma felicidade momentânea que a gente está ali passando com os amigos, com a família, mas eu sei que aquela tristeza volta. Por isso que as pequenas oportunidades é muito dada a Deus para nós, para a gente mostrar Jesus para os nossos amigos, porque depois quando os nossos amigos ou alguém da nossa família estiver precisando, eles vão se lembrar da gente, eles vão se lembrar a quem se recorrer, porque sabe que pode contar com a gente, porque a gente mostrou
disposição lá para eles, tipo, eu estou aqui, você sabe que pode contar comigo a qualquer hora. Isso é muito importante para as pessoas que estão passando por essa luta de depressão, porque a gente está mostrando que está com elas. E isso não cai em vão da cabeça delas, isso fica no coração delas, porque são pessoas assim que se sentem mais sozinhas. Mesmo que não estejam sozinhas, elas se sentem, porque é uma opressão. Eu vejo isso muito como uma opressão, porque eu passava por isso. Era uma opressão tão grande que é ao ponto de cegar os nossos olhos. E é isso que o inimigo faz. Quando eu tenho amigas que me levam muito perto de Deus, e teve uma época que eu passei numa opressão que eu estava me afastando delas automaticamente. E eu falei, engraçado isso, as pessoas que mais nos aproximam de Deus, porque eu estou me afastando delas. E foi quando eu ouvi uma pregação do missionário. O missionário falou que não é por acaso que uma pessoa se afasta de você, porque o inimigo sabe que essa pessoa tem uma bênção para a sua vida. E assim são as amizades. Quando uma pessoa se afasta do nada da gente, ou a gente tem uma bênção para a vida dela, ou ela tem uma bênção para a nossa vida. Nada acontece por acaso, são pequenas coisas e isso é no mundo espiritual. Porque o inimigo sabe que, por exemplo, a Rafaele é uma amiga muito boa e ao ponto de uma amiga dela se afastar, mas ela tem a palavra para ajudar essa amiga. E o inimigo sabe disso. Então, amizades divinas é algo de Deus, que até mesmo o próprio inimigo tenta afastar tanto a gente das nossas amigas ou a gente ou elas da nossa vida também. A amizade divina é algo de Deus. Tanto que quando ele fala na Bíblia que a gente é o corpo de Cristo, é porque a gente se ajuda, a gente é família. O inimigo odeia isso, ele fica furioso quando fala de família, porque é algo poderoso que ele não tem. O diabo não tem família, por isso que ele fica bravo ao ponto de criar essas coisas ou intrigas no nosso meio, ou no nosso coração, ou na nossa mente. Por isso que o corpo de Cristo, tanto a juventude como a igreja em geral, tem que estar firmada na palavra. Porque a gente consegue ver do corpo quem está ferido, quem está precisando, quem está passando por luta, quem está passando por um processo que a pessoa não tem ao ponto de coragem de falar, mas, por exemplo, eu sinto que a pessoa está passando, a gente vai lá e conversa, e a pessoa desabafa tudo. Esse é o corpo de Cristo firmado na palavra, e o inimigo tenta tirar isso da gente, porque isso é algo poderoso, e isso é algo que mostra muito Jesus. Então, a importância de a gente ter o discernimento espiritual para poder ajudar as pessoas assim, ter a sensibilidade do Espírito Santo. Não de meter o do louco e falar, eu senti que você está passando por isso, mas a pessoa não está passando. Mas realmente a gente está convicto. Quando a gente tem aquela dúvida, será mesmo que é Deus que está falando comigo? Às vezes é o próprio Deus falando. Porque a gente sente essa insegurança, mas é Ele próprio. Porque a gente nunca vai estar confiante, porque a gente sempre vai estar na escola do Espírito Santo aprendendo com Ele. A gente nunca vai estar autoconfiantes em nós mesmos, porque a gente sempre vai estar confiante nele. Então, eu falo para vocês realmente de experiência, se vocês sentirem, por exemplo, a voz do Espírito Santo, ou vocês leram a palavra em algum momento e vocês se lembraram de alguém, chamem essa pessoa. Ou até mesmo se você sonhou algo, ou se você pensou do nada e orou por essa pessoa, chama essa pessoa, porque às vezes é o Espírito Santo trazendo a lembrança dessa vida, dessa alma para você chamar ela, para você mandar algum versículo, perguntar se está tudo bem. Isso são as pequenas oportunidades que Deus dá para a gente mostrar a luz dele para outra vida que está precisando de socorro. Meus amigos fazem muito isso. Teve uma madrugada que eu estava chorando por conta da faculdade, meu amigo me chamou do nada, falou, Débora, você tá chorando? Tomei um susto, comecei a dar risada, falei, menino, como você sabe que eu tô chorando? Como assim? Eu dei muita risada, falei, como assim você sabe que eu tô chorando? E ele falou, eu tava aqui tentando dormir, mas veio você na cabeça, e eu vi você chorando. E eu falei, rapaz, eu quero ter essa comunhão com o Espírito Santo um dia. A importância da gente não se afastar até dos nossos amigos. Eu me emociono falando isso porque Deus cuida muito da gente assim. Deus cuida muito das outras pessoas assim também através da vida de vocês. Deus cuida muito. Por isso essa sensibilidade é muito importante. Por isso que a comunhão com Deus, a constância com Ele é muito bom para a gente estar disposto, com o nosso coração estar disposto a ajudar pessoas. E quando a Ana passou por isso, por essa humilhação da Penina, ela só ficou mais triste. E tem pessoas que humilham mesmo pessoas, que não tem dó, humilha mesmo. Então a Penina fazia isso com a Ana. E continuando, vou ler o versículo 8 agora.
Continuando, que depois que falou que a Ana só chorava e não comia nada. No versículo 8. Um dia, o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso não sou melhor para você do que 10 filhos? Aqui a Ana tinha Eucana. Eucana amava muito a Ana, só que ela não estava conseguindo ver isso. Ela só chorava. E ele falou: por que você está chorando? Por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Ana tinha alguém que amava ela, mas Ana estava cega. E assim acontece com os nossos jovens, com os nossos amigos, familiares. Eles se sentem sozinhos, mas não estão sozinhos. O inimigo faz isso, cega eles, porque isso já aconteceu comigo. Eu tinha meus pais, tinha amigas maravilhosas ao meu lado antes de Cristo, mas eu não conseguia enxergar isso. Eu só enxergava eu sozinha no fundo do poço. E a Ana tinha Eucana, que amava muito ela, porém ela não estava enxergando isso. E continuando, vou ler do versículo 9 agora em diante, para chegar onde que eu quero. No versículo 9, certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito. Orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja e pare de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nenhum vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. É isso que acontece com as pessoas quando elas reconhecem Jesus na vida delas. A Ana, ela ao ponto foi conversar com Jesus e ela continuou, ela perseverou em oração e orou em silêncio. E Eli e Eucana deu palavra de ânimo para ela. Quando Eli falou, vai em paz, que Deus de Israel lhe deu o que você pediu, essa foi uma palavra de ânimo para o coração de Ana. E a gente tem que fazer isso com as pessoas que estão passando por esse processo de depressão ou de crise de ansiedade que leva para a depressão. A gente dá uma palavra de ânimo para essa pessoa e não uma palavra de pressão, de pressionar ela que nem Penina fazia com a Ana. Mas a gente sempre tem uma palavra de ânimo, porque a palavra de ânimo vem do Senhor, que é como o dom de alegria dele. Então essa palavra de ânimo vai entrar no coração da jovem ou do jovem que está passando por isso, que não sei se vocês conhecem alguém, mas sempre dê uma palavra de ânimo para uma pessoa que está passando por essa barreira, porque é uma luta difícil, não é para um dia para o outro que a pessoa vai sair vitoriosa ou vai sair alegre, mas eu posso dizer que uma amizade boa, com um discipulado bom, com os pais que amam também, a gente não sabe a situação na casa de cada jovem, porque muitos jovens ficam depressivos pelas situações da própria casa, pelas próprias palavras que os pais falam, pelas próprias palavras que a mãe ou o pai falam. Então a gente não sabe qual é a situação de todos os jovens do mundo, a gente não sabe qual é a situação na casa do jovem, e muitos não gostam de falar dos familiares, porque isso se chama ferida paternal, isso tem na psicologia. Essa ferida paternal às vezes leva muito à depressão, porque não tem o amor dos pais. Por isso tem que ter o discernimento espiritual para a gente entender a raiz. Porque muitos jovens só são levados por conta da crise de ansiedade e vai para a depressão. Muitos jovens são levados porque não se aceitam ou não se conhecem como que é. Muitos jovens são levados pela comparação. E nisso fico o dia todo no quarto, fico o dia todo no celular se comparando com pessoas da internet, que é uma vida totalmente ilusória. É uma ilusão a vida da internet.
Ou se não, pessoas que passam por situações dentro de casa. São N motivos para as pessoas passarem por essa doença ou por essa luta. São N motivos mesmo. Por isso que eu queria trazer a história de Ana para vocês verem que existe cada situação e cada fase e período dessa doença. Eu sou uma pessoa que já tive, mas o que eu não pensei é me suicidar. Tem pessoas que estão mais no fundo do poço do que eu passei. Pessoas querendo desistir da própria vida. Mas isso já é algo maligno. Por isso que a gente tem que mostrar. Que nem a Ana fez. A Ana perseverou em oração e mostrou a aflição dela. Se a pessoa não tem força para orar, que a gente ore por ela. Que a gente mostre Jesus para ela. Essa luz que a gente carrega, que a gente venha mostrar para ela. Que a gente venha ser bons amigos, boas amigas para essas pessoas que estão passando por essa luta. Porque mostrando amor, o amor vence tudo, gente. E eu falo isso de boca cheia, porque o amor consegue vencer essa doença. O amor consegue vencer, porque o nosso amor que a gente conhece é Jesus. O amor que a gente conhece é Ele. E a Ana, no momento que ela falou com Deus, ela saiu alegre. Ela foi tomar banho, ela comeu. Ela saiu confiante quando ela conversou com Deus. Para vocês verem como só Deus tem um poder de curar e libertar. Por isso que eu vim mostrar para vocês a história de Ana, porque mostra vários pontos mesmo. A Penina, que só humilhava ela e fez ela ficar mais triste ainda, porque a Ana já estava triste com ela mesma. E trazendo mais pressão, ela ficou mais triste ainda. Ela já estava triste com ela mesma. Por isso que a importância da gente pedir o discernimento e ter a sensibilidade do Espírito Santo. Porque a gente vai sentir, como eu contei para vocês, do meu amigo. Meu amigo não sabia que eu estava chorando, mas o Espírito Santo revelou para ele naquela noite. Eu não ia contar nada, porque eu só estava chorando por causa da faculdade. É uma coisa leve, assim, da vida da adolescência. Todo mundo vai passar um dia. Uma coisa da faculdade, mas talvez o Espírito Santo falou, minha filha está precisando de uma palavra. E meu amigo me chamou. O Espírito Santo mostrou isso para ele. E a gente também tem que ser esses amigos para a gente estar sensível, para ajudar os nossos amigos, ou que a gente vai passar um dia, quer dizer, ou se a gente vai conhecer alguém um dia que passe por isso. A gente já vai estar prontos, porque a gente já estudou sobre o tema, a gente já estudou sobre essa doença, a gente já leu a Bíblia e falou, eu tenho uma palavra para ajudar essa pessoa, eu tenho uma palavra de ânimo, e eu não vou desistir dessa vida. O meu pai sempre orou por mim, gente. Sempre que eu dormia, ele ungia a minha cabeça, sempre. Sempre. Às vezes eu via, eu voltava a dormir e eu não ligava. Eu não ligava mesmo, nem ficava brava. Mas é uma coisa que, com certeza, eu sei que ajudou muito. Porque o mundo espiritual conta demais. O mundo espiritual, ele conta muito. Por isso a importância de ter o discernimento espiritual, de estudar sobre esses temas e ajudar o pessoal, tanto na palavra, como ajudar também dando dicas. Quando as minhas amigas, elas conversaram comigo falando sobre crise de ansiedade, eu sempre dou uma palavra, porque é incrível. Parece que Deus já sabia que a gente ia passar por isso, porque já tem versículos sobre ansiedade na Bíblia. Já tem versículos sobre doença, sobre alegria, sobre de não ficar na tristeza, sobre conforto e consolo na Bíblia. Para vocês verem que antes da gente nascer, Deus já estava cuidando da gente, porque já estava escrito da palavra. E esse é o cuidado dele com as nossas vidas e com as vidas dessas pessoas que passam por essa doença. Por isso a importância de mostrar Jesus. E quando as minhas amigas conversavam, é sempre bom dar a palavra, porque a palavra realmente é viva e eficaz. Realmente ela ajuda a pessoa. E a gente dá dicas sobre que a gente já estudou sobre o tema. Vai ler um livro, vai ouvir um louvor para distrair a mente, vai fazer exercício, porque realmente exercício ajuda muito. Por isso que eu falei sobre a tríplice, do corpo e da alma, do espírito, de andar na palavra. E a gente cuidar deles. Tanto cuidar da nossa mentalidade, do nosso equilíbrio emocional, da gente andar equilibrados emocionalmente, da gente cuidar da nossa saúde mesmo, não só física, mas interna. E muitas pessoas estão precisando dessa cura interna, que é a depressão. É um assunto muito sério e dá para fazer palestra, um monte de coisa sobre esse assunto, mas é um assunto muito bom de ser falado no corpo de Cristo, porque é um assunto ao qual eu vejo que Deus move a gente para tratar essas vidas, para a gente cuidar dessas vidas, porque dessas vidas as pessoas vão se voltar para Jesus Cristo,
que é o único suficiente Salvador. E a gente já sabe disso. E é muito bom a gente mostrar isso para as pessoas que passam por essa luta, para as pessoas que passam por essa doença. Os meus pais me mostraram isso em amor. Deus pode usar vocês de uma outra forma para mostrar para as pessoas, seja de alegria, seja de amor, seja de palavra, ou seja para conversar e tomar um sorvete com a pessoa. Deus pode usar a gente de várias formas para salvar essas vidas. E a gente tem que ter isso no coração, de ter a sensibilidade e o discernimento espiritual, da gente reconhecer os pequenos pontos, porque as pessoas que sempre estão em depressão, elas dão sinais. E são sinais em silêncio, mas são sinais que dá para observar. Dá para interferir antes que a pessoa cometa algo. Mas Deus nunca vai deixar essa pessoa cometer algo. Porque, graças a Deus, pela graça dele, tem vocês que são do corpo de Cristo, a gente que é do corpo de Cristo. E Deus é muito misericordioso com os filhos dele. Todos nós somos filhos, até mesmo as pessoas que estão no mundo são filhos dele, mas os filhos não reconhecem ele. Por isso que a gente é mensageiro de Cristo aqui na Terra, para mostrar a luz para essas pessoas, até mesmo para os nossos familiares e para as nossas amigas, para alguém que a gente conheça que está passando por essa luta. Por isso que eu quis trazer para vocês a história de Ana. Ela perseverou em oração. E Eli e Eucana teve o discernimento espiritual de falar, poxa vida, Ana, por que você está triste assim? Eucana teve esse discernimento. E que a gente venha ter esse discernimento espiritual também, para ajudar as pessoas, para ajudar os nossos amigos, familiares e pedir esse discernimento espiritual, porque eu falo e repito, pessoas com depressão sempre deixam sinais e a gente observa nas pequenas coisas que essa pessoa ou esse amigo precisa de ajuda. A gente sempre vê nos pequenos sinais e nunca é à toa, nunca é drama, nunca é falta de Deus. A gente está aqui para mostrar Jesus para eles e mostrar que essa doença tem uma cura. Quando fala que depressão tem cura, realmente tem cura. Não é uma doença incurável. Graças a Deus é uma doença curável, que a gente consegue ajudar as pessoas com a nossa fé em Deus e a gente mostrando amor para elas. Porque essas pessoas precisam ser amadas porque são as que mais se sentem sozinhas. E esse amor que vai salvar elas, esse amor que vai deixar o coração delas quentinhos, e elas vão ter credibilidade para confiar na gente e conversar com a gente, desabafar com a gente. Porque essas pessoas têm dificuldade de desabafar. E a gente mostrando essa credibilidade para elas, elas vão ter como desabafar com a gente. E isso é muito bom. E é essa palavra que eu queria trazer para vocês, gente. Amém, glória a Deus, muito forte essa palavra, né? Quando Ana, e é muito forte, muito linda essa palavra. E a depressão é mesmo uma doença, né? Só que ela é uma doença, eu acho que ela é a única doença que a gente deseja a morte, né? Porque muitas pessoas que estão com depressão, outras doenças a gente deseja viver, mas quando a gente está com depressão, ou já teve, ou assim, as pessoas desejam morrer. Então, é o oposto, né? Eu acho que é uma depressão mesmo que ela afeta mesmo, e afeta todas as pessoas que rodeiam, né? Porque uma jovem com depressão afeta a família inteira, porque o pai e a mãe não ficam felizes de ver uma adolescente na depressão. Porque a gente que é mais velho, igual a mãe e o pai, sabe que aquilo é uma fase, sabe que a menina tem que se levantar. E às vezes realmente ela tem que querer, né? Muitas das vezes a gente tem que dar um encorajamento, tem que falar da palavra e falar que a gente está com ela, mas ela também tem que se sentir amada e tem que querer sair dessa. Eu não sei se alguém de vocês já tiveram, quiserem falar também, gente, tá à vontade, tá? Fazer alguma pergunta. Mas eu já tive uma fase da minha vida que eu já tive depressão e realmente a depressão é um estado mesmo emocional muito, muito mal. E às vezes é pelo passado, que vem excesso do passado na sua cabeça, aquela coisa mal resolvida que você acha. E é muito o acusador, né? O inimigo tentando falar palavras, olha, você é isso, você é aquilo, você não é amada, você... E a gente aceitar essa acusação, né? Porque ele pode dizer, ele é mentiroso, né? A palavra de Deus diz que ele é mentiroso.
E a gente não pode acreditar no mentiroso, né? A gente tem que acreditar na palavra da verdade, que é Jesus, é aquilo que o Senhor tem para nós. Mas às vezes a gente vai aceitando a mentira do diabo e vai falando assim, realmente, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu não valho, eu acho que eu tô... Às vezes é para um complexo de inferioridade, eu acho que eu tô... Não estou no lugar certo, ou às vezes uma mudança, igual a gente sai do Brasil, muita da gente aí brasileira que saiu do Brasil e vem para cá e chega aqui é totalmente diferente, ainda mais essas jovens que chegam na escola, né? E às vezes é muito complexo, não é recebida da mesma forma, e às vezes não tem amigos, às vezes se sente... Imagina, deve ser uma diferença muito grande, né? Você chegar numa escola em Portugal, deixar o Brasil para começar aqui a escola. Então, às vezes, ela não se sente ingerida, né? Não aceita lá na sociedade, nos jovens. E, às vezes, a gente começa a aceitar aquilo que o inimigo vem falando e vai ver na rede social também, né, Débora? Que às vezes também a gente coloca a gente mais para baixo ainda e a gente vai só alimentando o nosso espírito com essas coisas negativas, essas coisas que põem a gente cada vez mais deprimida. Isso aconteceu muito grande na minha vida. Às vezes, a mim, não foi por coisas que eu tive, a mim aconteceu porque... foi falta do amor de Deus, né? Porque graças a Deus eu tinha tudo e eu não era feliz. Eu tinha tudo, tinha meus filhos e me sentia no vazio. E às vezes a pessoa sente assim, né? Às vezes é por falta mesmo de Jesus, porque eu acho que todos nós temos um buraquinho no coração que ele é preenchido por Deus. E esse buraco não adianta por amigos, não adianta pelos pais, não adianta... É Deus que preenche, né? E às vezes quando a gente não conhece Deus, não conhece Jesus, aí a gente fica nesse vazio. Mas muitas meninas pode ser outro motivo, né? E a importância de a gente estar com os nossos olhos espirituais abertos, né? Pedir sempre a Deus, Senhor, abre os meus olhos, que eu possa enxergar não só a minha vida, também tem a palavra muito forte também, que eu já falei na igreja, já ministrei sobre Ruth e Noemi, que fala muito no meu coração, para a gente ser uma Ruth e falar, eu sou contigo, eu estou com você, e não olhar só para as nossas vidas, né? Colocar, a gente ignorar um pouquinho as nossas vidas e olhar para o próximo. Porque Jó foi sarado assim, né? Quando ele olhou para os amigos, ele foi curado. E às vezes o Senhor quer falar assim, não. E muitas das vezes, às vezes a gente está ministrando e está falando, né, Débora? E às vezes a gente por dentro, a gente está se sentindo nessa situação. Às vezes a gente está se sentindo depressivo por alguma coisa, ou está mais triste, ou por algum momento, uma perda. E Jesus fala assim, não, eu vou te curar enquanto você fala fala de Jesus para ter cura, né? Através da tua boca eu vou curar pessoas e aí que eu te curo também. Às vezes o Senhor nos cura, nos transforma quando a gente fala do amor dele, né? Às vezes é complicado a gente estar dizendo o testemunho de uma coisa que a gente está passando, mas Jesus, ele usa essas coisas e pedir a Deus o Espírito Santo para realmente, igual você falou do seu amigo, né? Para a gente conseguir enxergar. Às vezes chega na igreja e fala assim, vê que a pessoa não está lá muito bem, fala assim, olha, eu estou contigo. Nem precisa de saber o que é, mas fala assim, olha, eu vou orar por você, né? Se a pessoa quiser desabafar, amém, glória a Deus. Mas se não, a gente está lá, né? Fala assim, olha, eu sou contigo, se precisar de alguma coisa, estamos aí, vou orar por você. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, só precisam mesmo de um gesto de carinho, de amor, e a gente tem isso. Eu acho que é uma grande arma que Deus nos deu, foi o amor, né? Porque por causa do amor dele, nós temos vida. Por causa do amor, que Deus amou o mundo. Primeiro, ele amou. Então, eu acho que a gente vai impactar o mundo. E a palavra diz, ainda ontem eu falei na grade, estava falando no reverendo, que a gente ia ser conhecido pelo amor, né? Não é por fazer milagres, não era por fazer coisas grandes, não, é só pelo amar. A gente amar o próximo, a gente ia ser reconhecido como testemunho, discípulos de Jesus, né? Eu acho que é esse amor que Jesus quer trabalhar nas nossas vidas, que em nós e através de nós, né, Débora? Que nós somos sarados e nós somos limpos. Gente, se eu estiver falando demais, se alguém quiser comentar algum comentário, se alguém já passou, soube de alguém que já passou por essa... A Kelly quer falar, sucesso.
Peraí. Eu sempre falo. É, na verdade, eu tenho uma pessoa na minha família, minha irmã, por parte de pai. Ela até pedi para pastor o reverendo, na época, orar por ela. Ela tinha tentado se cortar 2 vezes o pulso. Eu vou olhar para onde eu... Aqui. 2 vezes o pulso. E a última vez, e ela pegou até a faca para o meu pai. Então, assim, no caso dela, ela não nasceu com deficiência de surdez. Ela tinha muito complexo de inferioridade. E ela é uma menina linda. Gente, se vocês verem, ela é uma pessoa linda, linda, linda. E ela é jovem, ela tem 17 anos. E eu tenho outra irmã, a minha outra irmã também, que é por parte de pai. É as duas. E ela se sentia excluída, porque foi um acidente que houve a surdez dela, foi por falta de entendimento da pessoa e colocou algo que não devia no ouvido e veio a surdez. Então ela teve muito complexo e ela tentou 2 vezes cortar o pulso. E na última vez que ela cortou o pulso, foi muito forte. Até a foto chegou até a mim, que a família do meu pai ficou todo mundo desesperada. Primeiramente, é drama. Primeira coisa que o povo acha é drama, né? Ah, tá fazendo drama, é por causa de menino, não sei o quê. E a gente começou a perceber porque ela postava muita coisa na internet. O primeiro socorro, que nem a Débora falou, né? Ela não tem coragem de chegar até os amigos, até os familiares, porque tem medo até da pessoa já que é drama. Então, o socorro dela é a internet. Aí ela mandava sempre na internet, eu tô sofrendo, eu quero a morte. E sempre postando foto, assim, bem macabro, tipo assim, pessoas tudo preto, assim, bem, bem pesado. E na última vez que ela tentou, ela cortou muito fundo mesmo. O doutor até falou assim que faltava só 2 centímetros para chegar na veia. E tem uma veia no nosso braço que é uma veia que causa a morte, né? Que se sangrar demais, se não voltar. Então, foi muito fundo, foi muito feio. Aí sempre vem aquela, né? A gente aqui em Portugal, vem aquela, se eu estivesse lá no Brasil, né? Eu poderia estar acompanhando ela. Aí vem assim, por que você não ora, né? Aí mandei mensagem para ela, perguntando como é que ela estava, conversei um pouquinho. E eu falei, Senhor, levanta uma pessoa lá na nossa cidade, né? Levanta uma pessoa para cuidar dela, porque o meu pai e minha madrasta, assim, tem complicação, né? Então, eu falei, Senhor, levanta. E foi levantada uma pessoa, lá, minha sogra até falou comigo, e era uma pessoa, assim, que o ramo dela, ela fazia casas, e ela sentiu no coração de cuidar de pessoas que tinham problemas auditivos. E ela começou com a minha irmã, a minha outra irmã que mora junto com ela, para ficar junto com ela, acompanhamento, e hoje ela já está com 8 pessoas da minha cidade que tem problema auditivo. E eu sempre acompanho ela pelo Insta, e tipo assim, ela tá fazendo a exercício, indo pra academia, tá indo pro shopping, e essa mulher que foi levantada, ela é evangélica, eu conheço ela. Então, assim, a gente tá aqui, muitas meninas aqui em Portugal e outras lá no Brasil, a nossa família lá no Brasil tá passando por isso. Talvez você não pode estar lá junto com ela, né? Mas a gente pode orar para levantar alguém que esteja acompanhando ela lado a lado. Tem muita diferença a gente conversar assim, é uma coisa. Agora, tá todo dia ali tendo contato com ela, saindo, já é outra coisa. E hoje, até o brilho no olhar dela dá para ver que mudou totalmente, assim. Então, só queria compartilhar com vocês, graças a Deus, a minha irmã, ela tá bem melhor do que ela, né? Hoje ela pensa mais em viver. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor continue a obra. Mas alguém quer falar, gente? Alguma experiência, pastora? Tá. Sim. Amém. É verdade, né? É importante, enquanto a Kelvin estava falando aí, e veio João 10:10, né, na minha cabeça, porque a Bíblia fala que o ladrão ele veio para roubar, para matar e para destruir, né? Mas, ao contrário disso, Jesus veio para dar vida com abundância, né? Então, a gente tem que viver essa vida abundante que Jesus deixou para nós, que Ele conquistou através da morte dele para nós. Não significa que a gente não vai passar por esses momentos difíceis. Vamos sim. E muitas de nós, em muitos momentos da nossa vida, a gente vai enfrentar isso, né? Assim como a Ana, que eu amo esse exemplo da Ana, né? Até tem uma ministração também sobre isso.
E enquanto a Débora estava ministrando, veio também no meu coração o Salmo 73, né, que é um salmo de Asaf. E tanto a história da Ana, tanto o salmo do Asaf, tem um ponto em comum, né? Que a Ana, ela estava triste, chorava, não comia e tal, até que ela foi lá no templo adorar a Deus. E o Asaf fala a mesma coisa. Ele falou: quanto a mim, os meus pés quase vacilaram, eu quase me desviei, porque eu comecei a olhar o sucesso do ímpio. Por que que as pessoas que às vezes não têm Deus, parece que tá tudo bem, parece que dá certo, parece que conquista. Isso vai deixando a gente triste, né? Se a gente parar para olhar, a gente fala: meu Deus, por que eu sou tua filha? Sou fiel, eu sou isso, aquilo, outro. E aquela pessoa parece que tá dando tudo certo na vida dela. E o Asaf estava assim, né? E aí depois vocês podem ler lá para vocês verem. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Então a Ana foi no templo, lá ajoelhada, ela colocou o problema dela diante de Deus, ela recebeu uma palavra profética, né? Ela não saiu dali grávida, teve todo o processo natural para ela engravidar, mas ela saiu confiante. E o Asaf também, ele falou: até que eu entrei no santuário. Aí eu entendi que a vida do ímpio é como a erva do campo, que nasce hoje, amanhã murcha e morre, né? Então a gente precisa saber que a gente vai passar sim por esses momentos, a gente vai passar por essas dificuldades, mas a gente tem um lugar onde a gente é fortalecido, a gente tem um lugar onde a gente é sim amado, né? A Débora falou: nós somos uma família e somos mesmo, como a Carlane também falou, a gente precisa, né, ser Ruth na vida dos outros, a gente precisa dar a mão realmente, né, para os outros e entender o processo que aquela pessoa está passando, e a gente pode ir além, a gente pode levar essas pessoas até esse lugar, porque nós temos o que as pessoas precisam, né? E a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. No templo, diante do Senhor, ali a gente lava a nossa alma, ali a gente recebe a vida abundante, né? E dali a gente sai totalmente renovado, né? Então, que a gente possa, quando eu falo isso, até queima o meu coração, porque eu amo muito esse salmo, amo a história da Ana também, né? E é interessante. Eu queria depois de uma pessoa. Então, a Rafael está falando aqui, espera só um pouquinho. E é muito importante. Você quer falar, Rafael? Tá, a gente já Sim, liga o seu mas microfone. Ah, tá. depois. Tá Pode bem. terminar. Tá. E é muito importante isso, né? Que a gente possa estar sempre lembrando que, independente da situação que a gente esteja, independente que às vezes a gente não está em estado, né, de depressão, a gente não tem essa doença, depressão, mas tem dia que a gente acorda deprimido. Tem dia que a gente acorda cabisbaixo, tem dia que a gente acorda com vontade de chorar, tem dia que a gente fala assim: ai, não vai dar nada certo, né? Por que que eu nasci igual o Jó, né? Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento e tal. Mas é um processo que acontece com todo mundo, né? Então vamos correr para o Senhor, vamos lá diante de Jesus, vamos colocar a nossa vida diante dele, vamos derramar a nossa alma diante dele e vamos ser renovados, né? No mundo a gente vai ter sim aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque ele venceu, né? E Débora, que Deus te abençoe, viu? Foi muito poderosa a sua palavra, muito mesmo. Fala, Amém, glória a Rafael. Deus. Oi, tudo bem? Então, a gente, quando morava no Brasil ainda, a gente tinha uma amiga da gente que eu chamava de vó, de coração mesmo, e a gente tem muita consideração. Ela tem um filho e a nora dela, ela não acredita em Deus, ela tem tudo isso, e ela tem depressão, ela tem muita depressão. Então, sempre esse caso de se cortar, ela sempre se corta, ela fica postando essas fotos, assim, muito estranhas, sabe? E a gente, como a gente ainda estava morando no Brasil, a gente ainda falava sobre Deus para ela. Ela nasceu, foi criada dentro de igreja, mas depois que ela cresceu, ela foi se desviando. Até hoje, os pais dela
dão apoio, pedem para ela voltar, mas ela não volta. E até hoje é sempre isso, a gente sempre fica falando com ela, volta, tenta ir uma vez, sei lá, algum dia. E ela fala que não, porque ela já está entregue, mas a gente não, né, não deixa isso parar, a gente continua falando, vai, tenta, vai que dá certo. E ela não quer mesmo. Então eu queria muito pedir para vocês orar para ela, para ver se algo muda, né? Porque é chato, né, ver uma pessoa fazendo isso. É verdade. Põe aí o nome dela, Rafaele, que nós vamos orar. Em nome de Jesus, o Senhor vai visitar ela hoje. Em nome de Jesus, a nossa palavra vai chegar. Para Deus não há limite, né? E a gente vai buscar, sim. E você manda uma mensagem para ela, fala assim: olha, eu orei por você. Estou aqui em Portugal, mas eu estou aqui em oração por você. Manda assim uma palavra para ela. E em nome de Jesus, ela vai ser curada. Mais alguém que quer, gente, falar alguma coisa? Keila, a Jaque, a Joyce, Ornilde. A Keila, fala, Deixa eu amiga. falar um pouquinho. E é algo muito interessante que a Débora falou, que a pastora também falou, né? Que tem dias que nós acorda daquele jeito, né? E ultimamente eu falo assim, nossa, Senhor, como preciso da sua ajuda, né? E ter essa sensibilidade de ter o Espírito Santo para estar falando, né? E no tempos de hoje eu tenho passado por muita coisa e eu sempre falo, até no próximo, no anterior, né? No Quarto Rosa anterior que teve, nós estávamos falando sobre declarar a palavra, como é importante nós declarar a palavra na nossa vida, né? Para essas coisas, porque assim, às vezes nós pensamos, quando nós tá pensando na tristeza, em chorar, eu já passei, graças a Deus, agora eu nem deixo isso entrar no meu coração, eu falo assim, falava, né, o acusador falava, será que você realmente está no caminho, né, vinha aqueles pensamentos, será que você não está em pecado, será que você não está nisso, mas realmente reconhecemos que, como a pastora disse, né, no mundo tereis aflições, nós vamos passar, às vezes a TPM vem também, às vezes os pensamentos, igual no meu caso mesmo, tem a pressão, né, da minha família no Brasil, a minha mãe está passando por situações, e eu falo assim, Senhor, me dê a sua sabedoria, me dê o seu discernimento, me dê a sua alegria. Quem me conhece sabe aí que eu gosto de brincar bastante, gosto de sorrir. E eu falo assim, Senhor, não deixa isso apagar de mim, não. Não deixa ir para o caminho onde que o Senhor não vai estar, né? E sempre pedindo oração, declarando a palavra, né? Na minha vida, na minha casa, em todos os meus pensamentos, né? E uma coisa que eu brinco também, né? Eu já ouvi muito, eu vivi uns 5 anos atrás, algo que na minha vida refletiu, que espero aí que vocês entendam, né? Espero que reflita também na vida de vocês, que um pastor um dia falou assim para mim, falou assim, Keila, olha, no caminho da vida, vai ter muitos caminhos que o diabo vai querer te levar, mas o único caminho é Jesus. E o caminho que você tem que se envolver. Lembra de uma coisa, se você não se envolver com as coisas de Deus, você vai se envolver com as coisas do mundo. E depois daquilo, eu guardei aquilo no meu coração, eu falo, Senhor, realmente, às vezes eu tento, falo assim, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu falo, não tenho que fazer, eu tenho que envolver com as coisas de Deus, porque eu tenho que saber mais do Pai. Foi o que ontem o reverendo até falou, cada vez que nós abrimos a palavra, cada vez que nós se envolvemos com a palavra é revelada diferente, é transformadora, é água viva, é aquela que limpa. Então, assim, só para as meninas mesmo, até para mim mesmo, nós declarar a palavra, se envolver com as coisas de Deus, para ainda que vinha esse dia, né, que pode acontecer de vir um dia triste, mas nós estar envolvida com o Senhor e o Senhor deixar nós de pé a cada dia. Só isso mesmo, gente. Amém. Oi, Interessante. gente. Joyce quer falar? Fala, Joyce. É muito bom que a Keila falou. E a gente às vezes se compara com o ímpio, né? Mas a gente não lembra que nós temos o Consolador, né? Jesus é o nosso Consolador. Então a gente pode ir para esse lugar. E eu lembrei de novo do que a Gabi falou, que ela
só vai chorar agora aos pés de Jesus. Isso é muito incrível, porque a gente pode ir, né, para os pés de Jesus, sim, chorar e falar: Jesus, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso, mas eu quero o Senhor, eu quero servir o Senhor. E essa sensibilidade também, porque às vezes a gente fica triste, mas enquanto você está ali servindo a sua irmã, né, fazendo a obra, você vai lembrando o porquê de você existir, né? Que Deus tem um propósito na sua vida. Então, geralmente, quando eu estou triste, eu oro, né, entrego mesmo ao Senhor e vou servir, sabe? Vou procurar alguma forma de servir alguém, porque naquele momento eu creio que Deus vai estar também trabalhando na minha vida, né? E ter essa sensibilidade, né? E vencer também, porque eu sou muito tímida. Mas às vezes o Espírito Santo está ali falando alguma coisa para você e também você decidir: não, eu vou perguntar sim como aquela pessoa tá, vou sim me importar em ouvi-la, né? Sair também desse lugar nosso de às vezes ficar só olhando pra gente, né? Porque quando a gente olha para os outros, automaticamente eu creio nisso, que Deus, ele cura aquilo que a gente está precisando. E eu queria só deixar um versículo aqui, que está em Isaías 51:12, que diz: sim, sou eu quem os consola. Por que então temem simples mortais que murcham como capim e desaparecem? Então, Deus é aquele que nos consola, né? Nós não temos que temer. E é isso. A Jaque quer falar, eu acho. Ela levantou a mão. Oi, deixa eu baixar a mãozinha aqui. Aqui ela estava falando sobre declarar a palavra, né? E eu lembrei de um dia que, igual a pastora falou, né? Tem um dia que a gente acorda, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu lembro que foi uma segunda-feira passada até. Eu fui na oração da madrugada, né? E orei, né? E tal. Depois eu voltei para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, tipo assim, comecei a lembrar de uma situação. E eu fiquei triste, sabe? Tipo assim, meu coração se entristeceu. E aí eu entrei assim no meu quarto e eu falei, Senhor, o que tá acontecendo, né? Acabei de sair da igreja, tava orando. E aí eu cheguei aqui em casa e agora eu tô com essa tristeza no coração porque algo tinha acontecido e eu não tinha gostado, então eu fiquei triste, né? E aí eu lembro que eu fui ler o versículo do dia, né, no meu celular. E aí saiu, no dia tava Salmos 33, versículo 21, até abri aqui. E ele fala assim: no Senhor se alegrará o nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. E aí, tipo assim, na hora eu falei, uau, eu falei assim, então o meu coração, ele se alegra no Senhor, não importa as circunstâncias, eu fiquei triste por tal situação, mas o meu coração se alegra no Senhor, a minha alegria está no Senhor, como diz a palavra, né? Então, assim, desde esse dia, agora eu sempre lembro desse versículo, sabe? Tipo assim, o mundo pode estar caindo, pode estar acontecendo o que for, mas o meu coração se alegra no Senhor. E, tipo assim, é isso que a gente tem que levar para nossa vida, né? Porque a alegria completa, felicidade completa é só no Senhor Jesus. E é muito importante também a gente ter, é por isso que fala, né, que é muito importante a gente ter devocional todos os dias, né, quando você acorda, porque aquilo que você vai ler no dia, pode ter certeza que o Senhor vai usar aquela palavra para falar com você durante o dia, porque foi exatamente nesse dia, né, que eu estava triste, e aí o Senhor falou para mim, olha, não importa o que está acontecendo, a sua alegria tem que estar em mim, o seu coração tem que se alegrar em mim. E aí é isso, né? E aí o Salmos 33, versículo 21, para vocês aí, tá bem? E obrigada, Débora, foi uma bênção. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Deixa eu baixar minha mãozinha também. Aqui. A hora que a Keila estava falando, eu lembrei de um acontecimento que aconteceu. Essa semana. A gente foi duas coisas. Eu senti muita tristeza também no coração. Gente, isso é normal, crente também passa, que nem Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E bateu uma tristeza de noite. Eu lembrei da Gabi, depois desse dia que a Gabi falou, agora a Gabi é assim, choro nos pés de Jesus, né? Eu lembrei dela. Eu não consegui orar, e eu só chorava. Eu amanheci com os olhinhos tão pequenininhos, eu chorava, e depois eu fui dormir tão calma, eu falei, meu Deus, eu nem orei, só chorei. Aí, no outro dia, que nem a Jaque falou, é muito importante a gente ter o nosso devocional, gente.
Eu estava fazendo o devocional do Sermão do Monte, depois que o reverendo começou a pregar o Sermão do Monte, aí a gente começou a fazer esse devocional, e no outro dia estava assim, vem a mim todos os que choram, e nesse devocional estava escrito assim, que você não precisa dizer uma palavra, porque quando você está chorando, o Espírito Santo já está intercedendo por você, por um quebrantamento dentro de você. Aí eu senti assim tão feliz, falei, oh meu Deus, obrigada, porque quando Deus fala, eu tô assim, importa um barulho de um pássaro, já é Deus falando alguma coisa para mim, então a gente tem que estar sensível para acontecer, para ouvir o que Deus está falando. E nesse dia, eu não sei se foi a Kailane, eu não sei quem comentou, que quando a gente tá. Não, acho que foi aquilo. Quando a gente tá triste, passando por alguma situação, Deus usa a gente para falar com alguém. E fazia tempo que eu não ligava para essa pessoa e eu acabei ligando para ela. Aí uma pessoa falou assim, contou a situação que ela estava passando, falou assim, Kelrin, ora por essa situação. Eu falei, meu Deus, quem sou eu para orar por ela? Tipo, sempre vem isso, gente. A gente nunca acha assim, ai meu Deus, quem sou eu para orar? Eu sou uma simples menina, né? Aí eu fui, orei, mandei um contato para essa pessoa ter um contato com outra pessoa. E eu falei assim, porque eu estava me sentindo assim, Senhor, o que eu estou fazendo para ajudar no teu reino? Eu não quero só estar lá na igreja servindo, eu quero estar em casa também fazendo alguma coisa, na minha família, alguma coisa. E nesse dia aconteceu isso, eu pude ajudar alguém. Eu até falei para a Jaque e para o meu esposo, eu falei assim, amor, eu ajudei alguém hoje. Tipo assim, quando a gente ajuda uma pessoa, que nem a Kailane falou, né? A gente mostra o amor, né, de Deus. Eu até fiz o meu caderninho de intercessão, gente. Porque, gente, sempre chega nome para mim. Essa semana, Kelrin, ora, 3 pessoas. Eu falei, glória a Deus. É porque, tipo assim, Deus me responde nossas orações através de outras pessoas. Eu costumo dizer que Deus mostra o nosso amor através de outras pessoas, né? Então, talvez você vai ter esse dia, você vai chorar e você não vai conseguir orar. Eu só chorava, gente, de solução. Quem me conhece sabe que eu sou muito chorona, né? Imagina no secreto. É lágrima, chão e ranho, né? O que eu costumo dizer. Mas Mas é isso, gente. Vai ter esses dias e é que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, é bom a gente chorar também quando a gente tiver esses dias. E Deus ouve o nosso choro. Eu estava com isso no coração para falar, né? Que às vezes, como você está falando, né? Que a Gabi falou semana passada, eu choro aos pés do Senhor. E Deus, Ele entende o nosso choro. Às vezes a gente não precisa falar nada, né? E às vezes a gente nem chorar, a gente chora. Às vezes a gente só fica em silêncio. Ele entende também, né? Ele sabe aquilo que está dentro de nós, né? Então, Ele percebe até mesmo o nosso respirar, né? Até a forma como a gente respira, Ele sabe, Ele entende. E até tem um vídeo até que eu gravei da ministração dessa palavra da Ana, que eu comparo com algumas histórias, né, de algumas heroínas da fé, e eu falo que a nossa vida é como uma corrida de obstáculos, né? Uma corrida de obstáculos, você vai estar sempre tendo que pular, né? Você tem uma meta lá no fim. O nosso alvo, a nossa meta é Jesus, né? É o dia onde a gente sabe que vai chegar, onde não vai ter choro, onde Deus vai enxugar todas as lágrimas, não vai ter mais sofrimento. Então, os nossos olhos estão lá, mas no percurso a gente vai ter que ultrapassar os obstáculos. Então, vamos firmes, né? Continuando. A gente estava, antes de vir para cá, numa reunião de pastores, e a pastora estava falando assim. Interessante a palavra que ela falou lá, o pastor, é o pastor Valnei e a pastora Vilma, lá do Paraná, eu não sei a cidade que eles estão agora. Ele deu a palavra e depois ela concluiu no final com uma palavra bem pequenininha, mas foi muito forte. Ela leu Hebreus 11, né, os últimos versículos que fala dos heróis da fé, e ela falou a seguinte palavra: a galeria dos heróis da fé ainda não está fechada. Tem um espaço aberto para cada um de nós, né?
Então, mesmo sendo mulheres, né, meninas, né, o quarto rosa é mais para meninas, talvez nós que já somos mais maduras, já estamos mais calejadas, né? A gente já tira algumas coisas de letra. As meninas não, as meninas ainda vão ter que passar por muitas coisas, né? Mas mesmo você sendo frágil, mesmo você sendo meiga, uma menina ainda, você sabe que você tem uma força descomunal dentro de você que não vem de você mesmo, né? Uma força que vem de Deus, da onde você pode extrair tudo aquilo que você precisa e que você saiba que você tem um lugar na galeria dos heróis da fé. Um dia você vai ouvir de Deus, muito bem, Rafaele, entra aqui, né? Olha, Débora, muito bem, entra aqui para o gozo do seu Senhor, né? Vai ter um dia onde nós vamos receber a recompensa, né, de tudo aquilo que a gente viveu aqui na terra. Então, que a gente possa estar com os nossos olhos na recompensa. O apóstolo Paulo fala isso, né? Eu não não compito como dando murro ao ar, né? Não, a gente tem um alvo, a gente tem um objetivo, né? A gente tem um alvo fixo na nossa frente, que a gente possa correr para lá e batalhar, né? A gente saiba que a gente tem um Deus que cuida de nós. E ele, às vezes a gente não precisa nem chorar, às vezes a gente não precisa nem falar palavra nenhuma, né? Deus conhece o nosso silêncio, ele olha para o nosso coração, ele se preocupa com a gente, né? Então, que as meninas saibam isso, vocês são fortes, vocês conseguem, vocês têm ainda muita coisa para viver, mas se vocês estiverem agarradas ao Senhor, vocês vão conseguir passar por tudo isso e depois, como a Débora estava falando, vocês vão ser usadas por Deus para ajudar outras pessoas que vão estar passando pelas mesmas coisas que vocês já passaram. Amém. Glória a Deus, pastora, pela palavra. Gostei muito desse tempo aqui, foi muito edificante, né? Nós aprendemos, nós crescemos uns com os outros. E é muito bom estarmos aqui unidos, né? Falando da palavra, falando do amor de Deus. E é isso aí, gente. Eu acho que o Senhor, ele tem uma parte que ele colocou em nós, né? Ele acredita em nós. Então é muito lindo falar que mesmo a gente passando por tudo isso, ele vai usar a nossa dor para ajudar outras pessoas. E às vezes tem coisas que a gente vai passar e depois vai ser curada e Deus vai nos ajudar e a gente vai ter ânimo para falar que, olha, eu já passei por isso, glória a Deus, o Senhor me ajudou. Então uma promessa que ele deixou para todos nós, né? Que todos os dias ele estaria conosco, nós não estaríamos sozinhas. Então, mesmo que a gente às vezes não tenha o nosso pai, às vezes não temos a nossa mãe, às vezes a gente não tem ninguém, tem hora que a gente só tem nós e Deus. Mas ele prometeu que ele estaria conosco em todo o tempo. Então, a gente volta para ele, realmente busca no Senhor nosso refúgio e busque falar, Senhor, me ajuda. Eu estou passando por isso, mas eu creio que eu vou ser vencedora porque o Senhor já pagou um alto preço por mim. Então, nós podemos buscar ao Senhor e tudo. Eu acho muito lindo Jesus, porque ele deixou sua glória, se esvaziou e veio morar aqui para sentir tudo que a gente sente. Porque ele também já foi adolescente, ele também já foi criança, ele também já foi tudo, ele já passou por tudo, gente. Então, tudo que a gente sentir, todo o sentimento que nós sentimos, ele também sentiu. Jesus chorou por morte de Lázaro, Jesus ficou triste, ele já teve tempos mas ele nunca pensou nele mesmo, ele pensou sempre em nós. Então, que nós possamos buscar essa força de Jesus, né? Todos os dias, Senhor, me ajuda, e ele vai nos ajudar. Ele garantiu a nossa vitória. Às vezes a gente acorda triste e meio xoxo, mas a gente fala, Senhor, olha,
A alegria do Senhor é minha força. Vamos buscar em Deus. Senhor, olha, me ajuda aqui, Jesus. Eu sozinha não consigo, mas eu sei que contigo eu posso todas as coisas. E vamos caminhando com Jesus. E mesmo se a gente não conseguir, e Jesus coloca no coração o nome daquela pessoa, uma pessoa amiga, a gente vai e fala com ela, desabafa, porque é muito bom a gente desabafar. Uma pessoa que é, né? Uma cristã madura, né, que ajuda a gente a caminhar com Deus, ela vai orar com a gente vai... E assim a gente vai crescendo, né? E depois aquela dor que me doeu já não vai me doer mais. Porque eu já passei em vitória, Jesus me ajudou aqui. Então, na próxima, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, vou ser mais experiente. Vocês aí, meninas, olha, busca aí, porque essas mulheres maduras aí, né, pastora? A gente já passou por tudo isso e Jesus nos ajudou, né, pastora? Muitas coisas a gente passou e se vocês precisarem, nós estamos aí para ajudar todas vocês. E glória a Deus pela palavra, Débora. Muito obrigada. É muito bom ouvir de vocês também, gente. E eu acho que já estamos... Débora, nós falamos mais que você, né, Débora? Verdade. É bom compartilhar o pão. E antes de terminar, então, gente, tem já a Rafaele deu o nome de uma menina que está passando por essa coisa. Se você tiver alguém, ou se você mesmo estiver sentindo mais triste, coloca aí o nome e eu vou pedir a Débora, para você orar por nós, né? Amém. E a gente terminar essa reunião, acho que já estamos no horário, né? Se quiser falar mais alguma coisa também, Débora, fica à vontade, tá? Se Deus colocar mais alguma coisa aí no seu coração. Vocês falaram tudo quando vocês estavam falando. Eu vou lançar uma palavra, mas essa palavra vai ser no momento da oração mesmo que eu senti. Amém. Pode falar, Débora. Eu ia perguntar se já pode começar a oração já. Acho que sim, né, gente? Vamos orar então. Amém. Vamos permanecer em espírito de oração. E Espírito Santo de Deus, primeiramente eu gostaria de te agradecer por este momento de comunhão e de qualidade com as minhas amigas, com a minha família de Portugal, Abba. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por este momento, Pai. Porque eu creio que o Senhor, tanto como falou no meu coração, falou ao coração de todas as meninas e de todas as mulheres que aqui estão presentes, Abba, online. Espírito Santo de Deus, eu quero começar essa oração apresentando a vida da Juliene, Abba, que é amiga da Rafaele, Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha, ó Pai, de encontro ao coração dela, porque o teu poder, Espírito Santo de Deus, é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Abba, e que a tua cura, Jesus, e que a tua alegria venha invadir e sondar o coração da Juliene, Espírito Santo de Deus. A gente repreende todo o mal, Abba, todo o espírito de morte, ó Pai, toda essa doença, ó Pai, que é a depressão, que leva as pessoas à tristeza profunda, Pai, venha cair por terra agora, em um nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha usar Rafaele, Abba, que o Senhor venha dar estratégias para ela, Pai, que o Senhor venha dar sabedoria para ela, Jesus, para como ela pode fazer para alegrar a amiga dela, ó Pai, para mostrar, ó Pai, a esperança de vida, Espírito Santo de Deus, e que todas nós, Abba, venhamos estar sensíveis à tua voz. Nos dê a tua sensibilidade, Abba, nos dê o teu discernimento, Espírito Santo de Deus, porque esse é um dom do Senhor, esse é um fruto do Senhor, ó Pai, e que todas nós venhamos estar sensíveis à tua voz, que todas nós venhamos estar, Espírito Santo de Deus, focadas somente em ti, para poder ajudar as pessoas, Pai, para podermos estar sensíveis e ter o seu discernimento para ajudar pessoas que estão necessitando de esperança, para poder ajudar pessoas que estão necessitando de uma alegria, ou pelo menos de uma palavra de ânimo, Espírito Santo de Deus, assim como aconteceu com a Ana. Espírito Santo de Deus, o Senhor me deu uma palavra, eu senti de compartilhar nesse momento de oração, porque a Maria, Abba, a Maria, ela reconheceu o momento de descanso que ela para descansar. A Marta só servia, não é errado servir, mas a Marta só servia. E isso ela ficou sobrecarregada ao ponto de não reconhecer o momento que era para ela sentar
para ela aprender com o Senhor. Lázaro se sentou à mesa também, Abba. Maria se sentou à mesa. E o que eu quero compartilhar é com essa palavra que todas vocês, meninas, tenham um momento de descanso na vida de vocês. A nossa vida na igreja é muito importante, a nossa correria é muito importante, mas a gente não pode se sobrecarregar ao ponto de perder o nosso contato com Deus, ao ponto da gente perder a nossa prioridade com Ele, porque o fardo dele é leve, somos nós mesmos que deixa o fardo pesado, o fardo dele é leve e ele é o nosso descanso. Então, como a Maria fez, descansem nele, porque quando a gente descansa nele, ele luta por nós. Quando a gente descansa nele, quando a gente mostra a nossa fraqueza para ele, ele se faz forte em nós, porque Jesus, ele luta por nós e esse é o nosso trabalho, descansar nele para que ele possa lutar para nós, porque nem tudo, a gente não somos heroínas, mas o nosso Deus é o nosso herói. O nosso Deus é o nosso Pai, o nosso descanso. Então, eu quero falar isso para vocês nesse momento de oração, para que o coração de vocês venham estar descansados nele, porque ele está fazendo tudo aquilo que vocês passam, tudo essa luta que você, menina, está passando, ou você, mulher, está passando. Eu quero trazer a sua lembrança, a memória da sua mente, do seu coração, que você precisa descansar nele. A Maria descansou e aprendeu com ele. A Marta estava sobrecarregada demais, não pôde reconhecer o momento de descanso dela. Que você venha ser Maria e venha descansar aos pés de Deus. Que você venha ser Maria e aprender mais com ele. Um cargo a gente não vai levar para o céu. Um cargo da igreja, roupas, todas essas coisas materiais a gente não vai levar para o céu, mas o que a gente vai levar para o céu é o nosso conhecimento dele, é o momento a sós que vivemos com ele, que nós venhamos viver uma vida peregrina aqui na terra, que só quer recompensas eternas. Então descansem nele, porque ele já está fazendo muito por vocês. E permaneçam na promessa dele, andem convictas em tudo aquilo que ele disser no coração de vocês. Andem convictas na promessa dele. Nunca andem sem esperança, porque ele é a nossa própria esperança. Sempre coloquem a sua expectativa, a sua alegria nele, porque assim não vai haver decepções. Nenhuma decepção vai chegar no coração de vocês, porque a esperança de vocês está nele, a expectativa de vocês está nele. Então descansem assim como a Maria fez. Reconheça o momento de descanso e deixe ele lutar por vocês, porque ele está fazendo muito mais do que você pediu, do que você pensou. Jesus está com você nessa batalha, Jesus está com você nesse momento e ele nunca perece. A nossa oração, o nosso coração nunca vai perecer, porque a gente está firme na promessa que é ele. Abba, quero te agradecer por este momento, Pai. Que o Senhor venha revigorar todas as forças de todas as meninas de Portugal. Dê sabedoria para elas, ó Pai, para as mães, para os pais, para elas, Espírito Santo de Deus, e que elas venham andar cada vez mais convictas na promessa do Senhor, que elas venham andar cada vez mais convictas naquilo que o Senhor disse, Pai, porque a Maria, Espírito Santo de Deus, andou convicta na tua promessa, a Abraão andou convicto na tua promessa e a fé dele não vacilou, Jesus. E o pior de tudo, ó Pai, é quando dois amigos andam e não tem confiança no melhor amigo, e o Senhor é o nosso melhor amigo, então que a gente venha andar com o Senhor confiantes em Ti, Abba. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo de Deus. Sonde o coração das tuas filhas, Pai, e que o coração delas venha estar fixado somente na tua palavra, que o coração delas venha estar somente com convicção na tua promessa, porque o Senhor vai fazer. Aquilo que o Senhor falou no coração delas, o Senhor vai fazer. E nos dê sabedoria e discernimento para poder ajudar, ó Pai, amigas, familiares com depressão, Espírito Santo de Deus. Nos dê estratégia, ó Pai, para a gente quebrar as estratégias do mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode colocar aí sua reação. Em nome de Jesus. Nossa, Débora, a gente quer te agradecer aqui de Portugal. Muito obrigada por esse tempo. Nós somos muito edificadas, falou muito com o meu coração e acho que falou também em todas, em nome de Jesus.
que Deus possa te usar cada dia mais e mais aí no Brasil e agora fora, né? Que a gente chega em lugares que a gente nem sabe, né, Débora? Mas o Espírito Santo nos leva. Amém? Que ele continue aí te usando e que te abençoe cada dia mais e mais aí, que te ajude aí na faculdade também. Vamos estar orando por você aí. Amém. Faculdade, estou no último ano já para me formar, é muita coisa. O último ano de TCC, mas é uma grande honra estar aqui com vocês. Fico muito alegre mesmo. Que Deus abençoe muito vocês e esse trabalho muito grande, porque eu vejo que vocês são muito unidas e continuem assim, porque isso é muito bom. Bom para cima. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí. Um beijinho para todo mundo. Gente, olha, muito obrigada, viu? Por esse tempo.